Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das questões mais profundas da ciência, que é o seguinte: as evidências de que o nosso universo talvez não seja só um acidente cósmico, mas sim algo extraordinariamente ajustado. A questão central que a gente precisa responder é essa aqui. Por que as leis da física parecem tão, mas tão perfeitamente calibradas para permitir que existam estrelas, planetas e, no fim das contas, a vida? Será que é tudo uma coincidência gigantesca ou tem alguma outra coisa acontecendo? Para a gente ter uma noção do tamanho disso, o físico e ganhador do Nobel Roger Penrose resolveu calcular a probabilidade das condições iniciais do nosso universo terem surgido assim, do nada, por acaso. O resultado é uma chance em, bem, esse número aí na tela. É um número tão ridiculamente grande que para qualquer finalidade prática a chance é zero. Simplesmente zero. É justamente por causa de probabilidades assim, praticamente impossíveis, que todo esse fenômeno ficou conhecido como o milagre matemático. Então, vamos entender o que isso significa na prática, olhando para as regras que governam a nossa realidade. Ok, a base de tudo isso são as chamadas constantes fundamentais da natureza. Pensa nelas como se fossem as configurações de fábrica do universo, sabe? São números que não mudam, como a velocidade da luz, a força da gravidade, são eles que definem como o jogo do universo é jogado. E aqui está o ponto crucial. Essas constantes são de uma sensibilidade absurda. Se você pegar qualquer uma delas e mudar um tiquinho de nada, uma coisinha quase imperceptível, pronto, o show acaba. O universo que a gente conhece, com tudo dentro, simplesmente não existiria. Então, vamos dar uma olhada mais de perto em algumas dessas regras cósmicas. A fonte que a gente está analisando hoje usa uma analogia muito boa para descrever essa precisão toda. E a imagem é essa. Não é só uma constante que está no lugar certo. São cerca de 30 delas todas operando numa harmonia perfeita, que nem as cordas de um violino afinado por um mestre. Se uma cordinha sequer estivesse desafinada, a música do cosmos seria só ruído. Seria impossível. Bora ver então o quão delicado é esse equilíbrio. Vamos entender por que os físicos dizem que o universo está afinado por um fio. A primeira é a força nuclear forte. De forma bem simples, ela é a supercola do universo. É a força que gruda os prótons e nêutrons lá no núcleo dos átomos. Sem ela, a matéria como a gente conhece nem existiria. E o equilíbrio dela está na ponta da faca. Se essa força fosse só 2% mais fraca, o único elemento que existiria seria o hidrogênio. Nada de carbono, oxigênio, nada. Agora, se ela fosse só 2% mais forte, as estrelas iam queimar seu combustível rápido demais, sem dar tempo para a vida sequer pensar em aparecer. Em seguida, temos a gravidade. Em escala cósmica, ela é a grande arquiteta, a força que esculpe galáxias e sistemas solares inteiros a partir daquela poeira cósmica primordial. E, de novo, a gente vê a mesma precisão cirúrgica. Um pouquinho mais forte e o universo bebê teria desabado sobre si mesmo num Big Crunch. Um pouquinho mais fraca e a matéria nunca teria se juntado para formar as estrelas e galáxias que a gente vê hoje. Agora, a gente chega na que é considerada por muitos a constante mais absurdamente ajustada de todas, a constante cosmológica. Ela basicamente representa a energia do próprio vácuo, do espaço vazio, que está fazendo o universo se expandir cada vez mais rápido. E a precisão aqui é de explodir a cabeça. Para a gente estar aqui, esse valor teve que ser ajustado com uma precisão de 1 parte em 10 elevado a 122. Para se ter uma ideia, isso é o mesmo que acertar um alvo de 1 centímetro que está do outro lado do universo observável. É simplesmente inacreditável. Então, qual é o resumo da ópera? A existência dos elementos mais básicos, de estrelas como o nosso Sol, de planetas como a Terra e, claro, da própria vida, tudo isso depende desse equilíbrio cósmico que é, literalmente, por um tris. Ok, diante de uma evidência dessas, as grandes questões começam a aparecer. Como é que se explica essa precisão toda? A fonte que a gente está analisando hoje argumenta que isso não é aleatório e propõe uma interpretação bem específica para tudo isso. A conclusão apresentada por eles é que esse ajuste fino não é o resultado de uma loteria cósmica. Pelo contrário, eles interpretam isso como uma evidência de intenção, como a assinatura de uma mente por trás do design de todo o cosmos. E este slide basicamente detalha a estrutura lógica por trás desse argumento. Começa com a observação do ajuste fino, passa pela improbabilidade matemática disso ser acaso e usa a analogia do design para então chegar à conclusão de que o universo aponta para um criador.
E aqui a gente volta para aquele número absurdo do Roger Penrose. A fonte usa essa citação para dar peso ao segundo passo do argumento, a ideia de que a chance de um universo que permite a vida surgir por acidente é, na prática, zero. E assim a gente fecha o círculo e volta à pergunta inicial, mas agora com uma noção muito maior do que está em jogo. O universo de fato é um milagre de equilíbrio matemático. A pergunta final que fica, e que a ciência e a filosofia continuam debatendo, é: o que causou esse equilíbrio? Foi um acaso cósmico de proporções que a gente nem consegue imaginar? Ou é, como alguns sugerem, a assinatura de um design inteligente? A conclusão, no fim, fica para cada um de nós.